Olá, tudo bem com você? Desde muito tempo, desde a minha adolescência, juventude, eu sempre tive interesse por questões ligadas à religião, ciência, culturas comparadas, enfim, já li muita coisa sobre esses assuntos, continuo lendo, sempre fui interessado, ainda mais depois que cursei meu mestrado em teologia e procurei me aprofundar ainda mais em questões ligadas à religião. Já li literatura de várias igrejas. Quando me tornei adventista, levei 3 anos pesquisando esta igreja, pesquisei outras também, estudei bastante sobre outras igrejas protestantes, me aprofundei na igreja católica, à qual eu pertencia, durante toda a minha infância e adolescência eu fui membro da igreja católica. Pensei, eu preciso conhecer as demais religiões também, porque, afinal de contas, eu preciso dar um passo importante, e dei um passo tremendamente importante quando me tornei adventista, mas não queria fazer isso apenas com base na leitura de materiais adventistas. Então, fiz realmente comparações, li livros como o livro de Mormon, vou comentar um pouco mais sobre esse assunto aqui neste vídeo. Fiz uma leitura comparada da tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová em relação com as versões bíblicas mais conceituadas, mais conhecidas, né? E pude perceber que, de fato, a tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová tem adulterações nos textos. Por exemplo, quando na Bíblia, no grego mesmo, né, depois pude conferir, é dito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, Theos. Na tradução Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, eles traduziram como o verbo era um Deus. Esse um não está no grego e não há por que colocar Deus ali para Jesus com D minúsculo. Como eles negam a doutrina da Trindade, eles então tentam adulteraram textos que afirmam claramente a existência de um Deus triuno. É só para mencionar um caso aqui, poderia mencionar vários outros, né? Mas o que eu quero comentar aqui neste vídeo é a respeito do livro de Mormon. Eu também li o livro de Mormon, certamente, né? Aqui está a edição que eu tenho já há muitos anos, o livro de Mormon, um outro testamento de Jesus Cristo. E eu fiz um vídeo, vou deixar aqui na descrição o link para você, um tempo atrás, sobre esse livro. Está aqui todo anotado, né? Fiz as minhas considerações, anotei tudo aqui em papel, enfim, né, marquei as páginas, aqui estão outras anotações. Sim, eu me senti motivado, né, um tempo atrás, a ler esse livro e fazer as minhas comparações com a Bíblia também. A Bíblia é a nossa suprema regra de fé e prática, sempre foi para mim, então eu comparei e tive muitas surpresas, depois quero compartilhar com você. Acontece que no vídeo que eu gravei anterior sobre esse livro de Mormon, eu cometi um equívoco, né? Em lugar de ler aqui na capa Testamento, eu acabei mencionando o Evangelho. E aí um jovem, que eu julgo, acho que seja Mormon, né? Até porque está com uma camiseta ali incentivando a leitura do livro, esse jovem, tecnicamente, é da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, né? Mas como o livro deles se chama Livro de Mormon, acabaram sendo conhecidos mais com esse nome mesmo, né? Os Mormons. Então esse jovem, ele se baseia aí, né? Ele se fundamenta nessa troca de palavras, né, em que eu troquei testamento por evangelho, o que tecnicamente não muda muita coisa, como você verá daqui a pouco, eu vou explicar por quê, mas eu quero mostrar para você aqui então o vídeo desse jovem, para que depois nós possamos fazer alguns comentários a respeito desse assunto aqui, tá bom? Ele é igual, superior ou inferior à Bíblia Sagrada, como os mormons encaram isso? Aqui na capa diz, né, o livro de Mormon, um outro evangelho de Jesus Cristo. Desde 1982, está escrito na capa do livro de Mormon outro testamento de Jesus Cristo. Mas esse homem, enquanto fazia críticas a esse livro, escolheu ler outro evangelho de Jesus Cristo, que é para fazer confronto com a escritura que está em Gálatas 1:8. Ou seja, muitas das pessoas que criticam a esse livro não partem da própria realidade que está diante dos olhos dela, mas sim de uma ideia formada e deformada, e ele repetiu tantas vezes para ele mesmo, é outro evangelho, é outro evangelho, é outro evangelho, que aquilo fixou na cabeça dele, e é só o Senhor para tirar essa ideia mal formada na mente dele. Ou seja... Bom, de fato, né, e aqui eu reconheço, né, a palavra que está na capa é testamento, um outro testamento e não outro evangelho. Mas será que na prática isso muda muita coisa? Será que o fato de nós colocarmos em lugar de testamento, de evangelho e testamento, muda o fato de que o livro contém muitas e muitas inconsistências e de que para os mormons ele pode ser colocado em pé de igualdade ou até acima da Bíblia Sagrada? Não, não muda o fato.
A palavra evangelho, ela é usada por Paulo lá em Gálatas, quando ele diz que mesmo que um anjo do céu viesse e proclamasse um outro evangelho, que seja anátema, ou seja, proclamasse uma mensagem que estivesse fora, além das escrituras, e contradissesse as escrituras. Então, seria anátema, né? Será que o livro de Mórmon se encaixa nessa repreensão de Paulo? É o que veremos agora, né? Primeiramente, eu quero mencionar mais uma vez, já falei isso em alguns vídeos, que eu já estive pelo menos 2 vezes lá num local, num centro de exposições ali dos Mormons, né? Lá próximo, inclusive, de Hydelsville, onde fica ali o centro, o memorial ali do Espiritismo, né? Próximo também da fazenda de Hiram Edson, em Port Gibson, um dos pioneiros adventistas, né? Lá no Monte Cumorá. Ali tem uma estátua, né, dourada do suposto anjo Moroni, que teria dado as placas de ouro, que traduzidas deram neste livro aqui, né? Segundo a crença dos Mormons. Bem, e lá naquele local, ali, um local muito bonito, né, um local, um memorial para eles, né, onde Joseph Smith teria recebido então as tais placas de ouro, que depois foram recolhidas e ninguém nunca viu. Existem guias, pessoas ali muito preparadas, pessoas cultas, que recebem os visitantes e respondem perguntas, nos levam para um tour ali dentro, para conhecer um pouco da história da Igreja dos Santos dos Últimos Dias. E eu perguntei isso, eu sou testemunho ocular porque fui eu quem perguntei. Naquela ocasião, para um senhor que estava ali nos recebendo, nos guiando, né, no local, eu perguntei para ele, o livro de Mórmon, para vocês, ele está em pé de igualdade com a Bíblia, ele é superior, ele é inferior, como é que vocês veem isso? E aí a resposta que ele me deu foi a seguinte, olha, são revelações de Deus, certo? Mas a Bíblia já está um tanto ultrapassada, ela foi escrita para uma cultura muito antiga, portanto o livro de Mórmon, ele é melhor para nós em nosso tempo, é uma revelação de Deus atualizada. Eu entendi então que para os Mormons, ou para os membros da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, o livro de Mórmon, ele está em pé de igualdade com a Bíblia. Alguns podem até pensar, mas os adventistas não têm os livros de Ellen White como revelados, como inspirados? Sim, para nós eles são inspirados, mas nunca, jamais os colocamos em pé de igualdade com a Bíblia. Já falei, repito aqui, eu sou instrutor bíblico já há muitos anos com a minha esposa, há pelo menos uns 30 anos, e em todas as vezes que nós estudamos a Bíblia com as pessoas, ou em classes bíblicas, ou em evangelismos públicos, nunca uso livros de Ellen White. Por quê? Porque é um estudo bíblico. E as nossas 28 crenças fundamentais bíblicas, elas são baseadas na Bíblia. Nós temos a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Os livros de Ellen White, a própria autora diz, não estão em pé de igualdade com a Bíblia, ok? Nós consideramos como uma profetisa não canônica, enquanto os profetas bíblicos são profetas canônicos. Já explicamos isso também em vários vídeos aqui no canal. Mas para os Mormons é diferente. Aqui é um outro testamento, ou seja, ele tem a mesma autoridade dos testamentos anteriores que falam sobre Jesus Cristo. Por isso que eu disse que na prática, tanto faz se você coloca um outro evangelho ou um outro testamento, porque na verdade é como se fosse uma outra Bíblia, uma continuação da Bíblia, até porque eu vou ler para você aqui algo que eu anotei há muito tempo já aqui nesse livro de Mórmon, um resumão de que livro é esse, de onde veio, o que é, né? É um registro nunca confirmado de 2 imigrações para o continente americano. A primeira é a dos Jareditas, que vieram da região da Torre de Babel por volta de 2250 a.C. Muito tempo depois, essa nação desapareceu numa guerra. O profeta escreveu essa história em 24 placas. A segunda é a nação de Lehi, proveniente de Jerusalém por volta de 600 a.C. Jesus teria estado entre eles, na América, né? Após sua ressurreição, teria pregado e realizado batismos. Em 385, houve uma batalha entre Lamanitas e Nefitas. Os Nefitas pereceram, sobrevivendo apenas Moroni, filho de Mormon. Mormon escreveu a história do seu povo sob as placas de ouro. Moroni as escondeu no Monte Cumorá, lá onde eu estive, né? Juntamente com outras placas escritas em 421 depois de Cristo. Acontece que não há sequer uma evidência arqueológica da passagem desses povos pela América do Norte. Então, realmente é uma história muito fictícia, né? Na qual tem que ter fé, puramente para acreditar, certo? Então, esse é um outro testamento, seria os atos de Jesus realizados na América do Norte, entre esses povos que teriam vivido ali, cuja presença nunca foi confirmada. Aí eles dizem, mas João falou que muitas coisas Jesus fez que
se fossem registradas em livros, não caberiam, se fossem registradas, não caberiam nem em todos os livros, né, da Terra. Tá, de fato, tem aquilo ali no finalzinho de João, mas o que está na Bíblia é o que Deus entendeu ser para nossa salvação, essencial para nós. O que não está ali não nos pertence, né? E um dia nós conheceremos essas histórias que não foram registradas. Agora, você registrar, escrever um outro livro e dizer que ele corresponde a esses textos inspirados que poderiam ser uma continuação da Bíblia, isso é muito sério. E outra, e se fosse mesmo, deveria estar em perfeita conformidade com a Bíblia Sagrada, correto? É assim que nós cremos. Quer sejam profetas canônicos ou não canônicos, o que eles escrevem, o que eles dizem, o que eles pregam, tem que estar de acordo com a Bíblia. Por exemplo, igrejas pentecostais dizem ter muitos profetas por lá. Mas se um profeta ali se levanta dizendo, irmãos, nós temos que guardar o domingo porque ele é o dia do Senhor. Eu não vou aceitar esse profeta como profeta de Deus, por quê? Porque a Bíblia não fala nada sobre o domingo. Ela fala sobre o sábado de ponta a ponta. Irmãos, eu tive uma visão, eu tive um sonho profético, e eu vi almas lá no purgatório, no inferno, no céu, enfim. Eu não vou acreditar de jeito nenhum, porque a Bíblia não fala sobre almas, sobre entidades etéreas separadas do corpo e estando em algum local conscientes antes da volta de Jesus. A Bíblia não fala nada disso, pelo contrário, ela vai contra isso, não aceita esse profeta de jeito nenhum. Profetas que pregaram, fizeram profecias, ou profetadas, como alguns dizem, que não se cumpriram, não vou aceitar nunca, porque a Bíblia diz que os profetas de Deus, tudo que eles anunciam se cumpre. Então, se um profeta desses falhou em alguma predição, já descarte de imediato. O que diz Isaías? A lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com essas palavras, nunca verão a alva, estarão perdidos. A lei, né, aquilo que Moisés escreveu, os testemunhos dos profetas. Então, se um profeta moderno não está de acordo com a Bíblia, deve ser descartado. Imagine, então, um livro que se diz um outro testamento e que esteja em desconformidade, que contradiga a palavra de Deus. É o caso do livro de Mórmon. E eu quero dedicar algum tempo aqui para compartilhar com você algumas anotações que estão aqui. De vez em quando encontro alguns amigos, né, irmãos lá, mormons, eu gosto de tratar desses assuntos aqui, mostrar para eles, e aí cada um toma a sua decisão, não é verdade? Por exemplo, algumas incoerências. Eu vou citar aqui o texto onde está, se você tem um livro de Mórmon, se você, acho que até na internet deve ter, né, você pode pesquisar por você mesmo. Ó. O livro de Alma, 7, verso 10. Jesus nasce em Jerusalém. Pois é. Nesse livro aqui está na página 263, está tudo anotado aqui no meu livro. Jesus nasce em Jerusalém, já começa por aí, né? Se é inspirado, como é que pode trazer uma informação dessa totalmente equivocada? Elamã 14, versos 20 e 27, diz que houve trevas por 3 dias na morte de Jesus, foram 3 horas. Elamã 12, 25 e 26, cita João 5, 29, no ano 6 a.C. Como é que pode citar um evangelho, que é logicamente posterior até a morte de Cristo, como sendo em 6 a.C. Veja só. Menciona cavalos e elefantes na América, antes de 1492. Né? Isso não há como, né? Você não tem nenhuma comprovação desse tipo de coisa antes da chegada dos europeus aqui. Né? 5. Seguidores de Cristo são chamados cristãos em 73 a.C. Alma 46, 15. E você encontra isso em Atos, né, na Bíblia, 11, 26. Na verdade, foram chamados de cristãos, primeira vez em Antioquia, no ano 42 depois de Cristo. Mas aqui, no livro de Alma, é dito que eles são chamados de cristãos 73 anos antes de Cristo. Como é que a gente pode ser chamado de cristão antes de Cristo, né? Que estranho. Vamos lá, alguns absurdos encontrados aqui nesse livro também. Não só aqui, né, mas outros livros também dos Mormons, como, por exemplo, Doutrinas e Convênios, página 132, 2.61. Se um homem desposar uma virgem e desejar desposar outra, e a primeira consentir, e se ele desposar a segunda, elas forem virgens e não tiverem comprometido a nenhum outro homem, então ele será justificado, não estará cometendo adultério. A Bíblia, em momento algum, defende a poligamia. Ela registra que muitos, até patriarcas, praticaram isso, mas Deus nunca aprovou isso. É só você ver o que está lá em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, né? Deus, ele institui o casamento heteromonogâmico, um homem e uma mulher. Mas é claro que deveria ser assim, porque para eles, né? Porque o Joseph Smith, fundador dessa religião, ele tinha 28 mulheres, né? Brigham Young, outro líder mundial deles, teve 28 mulheres também. John Taylor teve 7, e por aí vai, né? Então, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, hoje talvez não tanto, mas já defendeu abertamente a poligamia.
Aí como ficam, né? 1 Timóteo 3,2, Marcos 10, 6-9, Gênesis, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, que seja casado com uma mulher, enfim, o líder, né? Lameque, filho de Caim e sexto depois de Adão, introduziu a poligamia. Pode vir algo de bom de um pecador declarado como ele? Mulher livre do marido na morte, né? Romanos 7, 2 e 3, mas Smith pregava o tal do casamento espiritual. 2. Há um Deus acima do Pai? Como fica então Isaías 43, 10, 11, 44, 6, né? Um outro livro de Mormon, além da Bíblia, segundo Nef 29, 6 e 9, fala disso. Aí como é que ficam Provérbios 30, verso 6, Apocalipse 22, 18 e 19, que diz que ninguém pode acrescentar nem retirar nada do que esteja na Bíblia, né? E Gálatas 1,8, que diz que se trouxer um outro evangelho, uma outra revelação de Deus, que seja anátema, seja maldito. 4. Provérbios 4,18, luz progressiva, não contraditória. Por exemplo, racismo, né? Spencer Kimball aboliu o racismo da organização, mas antes disso, eles tinham, sim, essa é uma mancha na história dos Mormons, né? Essa questão do racismo. Então, a luz progressiva não quer dizer luz pisca-pisca, uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa, né? 5. Falsos profetas, 2 Pedro 2, 1 e 2 fala disso, 2 Timóteo 4, 3 e 4 fala disso, 1 João 4, 1 diz que nós temos que testar os espíritos, como? Pela Bíblia, né? 1 João 4, 2, o espírito que se diz profético de Deus, ele deve primeiramente, basicamente, reconhecer a encarnação de Cristo, certo? Também pelos frutos, como está em Mateus 7, 15, 16, Deuteronômio 18, 21 e 22, o que ele disse cumpre, né? E Isaías 8, 20, como eu já disse, a lei e ao testemunho, se não estiver de acordo com isso, jamais verão a alva. Mormon, pai de Moroni, escreveu as placas de ouro por volta de 421 depois de Cristo, mas reproduziu ali textos da versão bíblica King James, revisada em 1611, estranho, não é verdade? Se ele escreve, segundo alegam os Mormons, essas placas de ouro no ano 400 e pouco depois de Cristo, como é que pode ter ali textos que são da King James de 1611, né? E por aí vai, né? Tem várias coisas aqui que eu anotei também, mas eu não vou gastar muito tempo com isso. Eu vou ler mais algumas pesquisas que eu fiz mais recentemente para compartilhar com você algumas coisas aqui, mostrar para o nosso amigo Mormon lá, com todo respeito a ele, né, que essa troca que eu fiz das palavras testamento por evangelho não muda muita coisa, tá? Porque, na verdade, o outro testamento, né, que seria o livro de Mormon, traz tremendas contradições que fazem com que nós o rejeitemos de imediato, né? Então, o livro de Mormon, considerado sagrado pelos membros da Igreja de Jesus Cristo Santos dos Últimos Dias, os Mormons, é amplamente contestado à luz da teologia protestante e especialmente da fé adventista, como se fundamenta exclusivamente na Bíblia, como única regra de fé e prática, o sola escritura. Nós pensamos assim, pelo menos, né? Ao ser analisado criticamente, o livro de Mormon apresenta diversos erros teológicos, históricos, arqueológicos e linguísticos que colocam em dúvida sua origem divina. E vamos a alguns deles então. Primeiro, contradições teológicas com a Bíblia. Letra A, trindade confusa e doutrina mutável. Segundo Nef 31, 21 e Mosias 15, 1 a 5, a confusão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sugerindo que são a mesma pessoa, o que contradiz tanto a visão bíblica da Trindade, quanto o próprio ensino posterior do mormonismo, que crê em 3 deuses distintos, um triteísmo no caso aí, né? A doutrina Mormon evoluiu após o livro de Mormon, o que indica instabilidade doutrinária. Por exemplo, Joseph Smith ensinou posteriormente que Deus Pai foi um homem exaltado, algo que não está presente no livro de Mormon. B. Salvação por obras. Embora haja menção à graça, como em 2 Nef 2, 6 a 8, o livro de Mormon frequentemente enfatiza que a salvação só é possível depois de tudo o que pudermos fazer, 2 Nef 25, 23. O que contradiz a doutrina bíblica da salvação pela graça mediante a fé, como está em Efésios 2, 8 e 9 e vários outros textos, né? Segundo ponto, anacronismos históricos e culturais. Letra A. Animais e tecnologias inexistentes na América Antiga. O livro de Mormon menciona cavalos, bois, porcos, trigo, cevada, aço e carruagens, como está em Éter 9, 18 e 19, 1 Nef 18, 25, como presentes na América pré-colombiana, o que não é confirmado por nenhum achado arqueológico. E esses elementos são típicos do Velho Mundo, não das civilizações indígenas americanas, antes da chegada dos europeus. Letra B.
Civilizações inexistentes. O livro de Mórmon fala de grandes civilizações como os Nefitas e Lemanitas, com milhões de pessoas, cidades fortificadas, batalhas monumentais e registros complexos. No entanto, nenhuma escavação arqueológica confiável encontrou evidências dessas culturas no hemisfério ocidental. Terceiro ponto, erros linguísticos e literários. Letra A, escrita em egípcio reformado. O livro de Mórmon teria sido escrito em egípcio reformado, Mórmon 9, verso 32. Uma língua desconhecida e por qualquer filólogo ou arqueólogo. Não existe nenhum registro de uma escrita egípcia usada pelos hebreus do século VI a.C., especialmente entre povos do Novo Mundo. B. Plágio bíblico e uso do inglês do século XVII. Vários trechos do livro de Mórmon reproduzem partes da King James, da Bíblia King James, inclusive com erros de tradução dessa versão, como em Isaías 9:1 e Mateus 5:7. Isso é estranho, pois se o livro for supostamente traduzido por inspiração divina, o de Mórmon, por que replicar erros humanos da King James? Além disso, personagens do ano 600 a.C. falam em frases em inglês arcaico do século XVII, várias frases, várias expressões, típico da King James, não de uma tradução moderna feita por revelação. Quarto ponto, profecias retroativas e falhas. Letra A, profecias muito específicas sobre eventos já ocorridos. O livro de Mórmon contém profecias sobre a descoberta da América por Cristóvão Colombo, 1 Nef 13:12, sobre a reforma protestante e até mesmo sobre Joseph Smith. Essas profecias são suspeitas por serem precisas demais em relação a fatos anteriores à publicação do livro, 1830, mas apresentadas como se fossem revelações antigas. Letra B. Profecias não cumpridas. Algumas promessas feitas aos lamanitas, supostos ancestrais dos nativos americanos, não se cumpriram, como sua conversão em massa, segundo Nef 30, 6 e 7, o que enfraquece a pretensão profética do livro. Não é nem testamento, nem um outro evangelho, nada disso, né? Quinto, problemas de origem e tradução. O suposto processo de tradução das placas de ouro foi por meio de uma pedra vidente colocada em um chapéu, prática ligada ao ocultismo e à adivinhação, não à inspiração profética. As placas originais nunca foram apresentadas ao público. As testemunhas que afirmaram tê-las visto depois admitiram que as viram com os olhos da fé, e não fisicamente. Conclusão, então, mencionando a incompatibilidade com a fé bíblica, né, do livro de Mórmon. Da perspectiva protestante e adventista, o livro de Mórmon não passa do teste das escrituras, Isaías 8:20 e Gálatas 1:8. Suas doutrinas contradizem a Bíblia, seu conteúdo histórico é incompatível com os achados arqueológicos e sua origem carece de credibilidade profética. A verdadeira revelação de Deus está completa na Bíblia, inspirada e preservada, e não há necessidade de outro evangelho, ou um outro testamento, né, um complemento, um suplemento, como diz Judas 1:3, a fé que foi entregue uma vez por todas aos santos. Bem, depois eu poderia mencionar também aqui um quadro comparativo, né, do que diz a Bíblia com o que diz o livro de Mórmon, né? A Bíblia é protestante, Deus é eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, há um só Deus. E depois, no livro de Mórmon, diz que Deus Pai foi um homem mortal que progrediu até se tornar Deus. Há muitos deuses. Deus tem corpo físico, Doutrina e Convênios 130:22, e também os ensinamentos de Joseph Smith. Depois Deus evoluiu, e é apenas um entre muitos deuses que existem no universo. Leia, confira você mesmo depois essas coisas, né? Jesus Cristo, na Bíblia, é o Filho de Deus eterno, Filho eterno de Deus, nunca gerado, né, sempre existente, não criado, é plenamente Deus e plenamente homem. Tem vários textos que falam disso, né? É o único mediador entre Deus e os homens. Já no mormonismo, Jesus é o irmão espiritual de Lúcifer, filho literal de Deus com uma de suas esposas celestiais, é um Deus, mas subordinado ao Pai. Jesus é um dos muitos seres exaltados, sua divindade é resultado de progresso. E por aí você começa a ver se essa religião pode ser chamada de uma religião cristã, realmente, ou se é uma seita que não está de acordo com o cristianismo bíblico. O Espírito Santo na Bíblia é a terceira pessoa da Trindade, Deus eterno, pessoal. Vários textos falam disso. Mormonismo, o Espírito Santo é um ser espiritual distinto, mas inferior. É uma influência divina, não plenamente pessoal, como o cristianismo bíblico prega. Trindade, na Bíblia, um Deus, três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, distintos, mas da mesma essência divina. No mormonismo, três deuses distintos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, são três seres separados, com corpos distintos, exceto no caso do Espírito Santo. Salvação.
Salvação é pela graça, como já vimos, né, mediante a fé. No mormonismo, a salvação é pela fé, mais obras, mais ordenanças mormons, batismo mormon, cerimônias do templo, dízimo, etc. Inclusive tem a questão do batismo pelos mortos, né, que eu também poderia tratar aqui, mas aí ficaria um vídeo muito extenso. Batismo pelos mortos. Pesquise isso depois, né? Enfim, escritura sagrada e revelação. A Bíblia é a única regra de fé e prática, inspirada, completa, suficiente. No mormonismo, além da Bíblia, aceitam o livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor. O livro de Mórmon, portanto, é um outro testamento de Jesus. Também aceitam revelações contínuas do presidente da igreja, que eles chamam de o profeta. Igreja, vida após a morte, doutrina da criação. Deus criou o universo do nada, ex nihilo, por sua palavra. No mormonismo, Deus organizou o mundo a partir de matéria pré-existente. O universo sempre existiu, de alguma forma. E por aí vai. Você pode ver que realmente há muita coisa que contradiz, né, esse livro. Se você for um cristão de verdade, se você tem a Bíblia como sua regra de fé e prática, você percebe que esse livro aqui realmente traz muitas inconsistências. Tanto faz se for um outro evangelho, um outro testamento, o fato é que eles o têm como uma revelação adicional, se em pé de igualdade ou até superior à própria Bíblia, e para nós cristãos bíblicos protestantes isso é inaceitável. Espero que este vídeo aqui corrido, né? Mencionei muitos detalhes aqui que poderiam ser aprofundados, mas espero que esse vídeo aqui tenha esclarecido ao nosso querido amigo jovem Mormon e outros mais a respeito das contradições que há entre esse livro e a Bíblia e do porquê não aceitamos essas doutrinas porque não são bíblicas, né? Então é isso, um abraço, Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.